Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast oficial. E hoje eu estou com um grande amigo, um cara que eu admiro muito há muitos anos, que é o Hugo Abá. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Primeira vez aqui no podcast Casa Nova. Amigos velhos, Casa Nova. Isso é verdade. Mas o mesmo propósito de sempre, né? Que é trazer informação, motivação e agregar, de alguma forma, para aqueles que nos seguem, para quem chega agora. Um prazer estar aqui. E, assim, eu te conheci. Você era um powerlifter natural. É. E talvez a primeira página de notícias de fisiculturismo. Pelo menos a primeira página que eu comecei a acompanhar esse tipo de conteúdo, né? E eu queria conhecer a tua trajetória, o que te fez sair do powerlifting, ir pro bodybuilding, e o que te fez começar a postar notícias e coisas do meio. Olha, eu entrei para academia em 2008. E naquela época a gente não tinha nada, né? Nem redes sociais, nem motivação, nem informação nenhuma externa, a não ser a academia. Você tinha que entrar para a academia para ver algo novo, para ver o que tinha lá dentro, porque eram poucos os que entravam, porque existia muito preconceito ainda com a academia, né? Quem entrava era por algum propósito certo, né? Não era aleatório. E não era por interferência de ninguém. A pessoa entrava ou para emagrecer, ou para ganhar massa muscular. Ninguém era incentivado aí. O maior incentivo era o bullying, né? É, você tinha que ganhar massa para parar de ser frango, ou você estava muito acima do peso. Então, esse era o perfil de quem procurava uma academia. E eu era o perfil do frango, que precisava ganhar massa muscular. Estava ali finalizando o ensino médio, estava com os meus 18, 19 anos, e era só cabeça e gogó. Meu gogó ia assim, ó, quase que rente ao queixo. E eu estava ali com acho que 70, 75 quilos para 1,75. Então era aquela proporção ali, né? De balança 75 com altura 75. Não pode ter esse equilíbrio, né? Tem que ser, você tem que pesar um pouco mais para ser saudável do que a sua altura. Então eu precisava ganhar mais massa muscular e eu entrei numa academia onde não tinha atleta nenhum de fisiculturismo, mas existia um powerlifter lá. O nome dele era Rodolfo Ratadani, um descendente de japonês que já era atleta de powerlifting há alguns anos, na cidade de Mairinque, interior aqui de São Paulo, acho que é a 100 quilômetros daqui, vizinha de Sorocaba, onde eu morava. E aí esse cara me chamou a atenção lá, só que ele nem presente na academia estava. As pessoas falavam dele. Dia de treinar peito, todo mundo falava, o Rodolfo pega aqui tanto. Dia de treinar perna, os professores falavam, nossa, o Rodolfo fez agachamento aqui com tanto. Então tinha uma lenda do Rodolfo ali na academia, que ele era o cara que zerava todas as máquinas, era o cara que fazia levantamento terra, que eu nem sabia o que era, conhecia através disso. E onde estava o Rodolfo? O Rodolfo estava no Japão, tentando a vida lá no Japão, mas enquanto esteve no Brasil, criou um legado ali, de ser o primeiro atleta que saiu daquela academia e começou a competir nos campeonatos de powerlifting. E aí eu queria saber quem é o Rodolfo. Fui procurar, já tinha vídeos no YouTube dele competindo. Que legal. Alguns vídeos de celular, né? Coisa simples. Vídeo dos campeonatos que ele participou. E aí eu comecei a assistir todos os vídeos de Rodolfo Ratadani no YouTube. E aí eu conheci o powerlifting através dele. Eu entendi o que era agachamento, entendi o que era supino, tudo ali, através dos vídeos dele, porque o pessoal da musculação lá na academia só ensinava ali a ficha de treino, a ABC e tudo mais, o simples, né? Sim. E aí eu comecei a entrar nesse universo de powerlifting, comecei ali a assistir tudo que vi o YouTube me oferecia de powerlifting. E aí eu tive a ideia, vou começar a praticar aqui em casa. Peguei um cabo de vassoura e começava a fazer agachamento, o movimento, sabe? Assistia movimentando ali, aprendendo e Você já colocava para filmar, para você ver teu movimento? Não colocava. Mas eu acho que eu tinha uma certa consciência corporal e eu sentia que eu estava fazendo certo. E começava a movimentar. E aí o Fernando Ratadani, irmão dele, que estudava na minha classe na escola, depois eu descobri que era irmão, ele falou assim, o meu irmão tá vindo pro Brasil, em dezembro ele tá voltando. Eu falei, que massa, me apresenta para ele quando ele vier. E aí ele chegou no Brasil, a gente se conheceu. E eu falei para ele que eu tinha interesse de conhecer o powerlifting, que eu já estava vendo no YouTube, estava achando legal isso, e ele me chamou para treinar com ele. Quando ele me viu agachar, ele falou assim, você já fez isso antes? Eu falei, eu fiz em casa.
com cabo de vassoura vendo seus vídeos. Caramba, você está fazendo certinho, tem amplitude, o quadril encaixa, mobilidade está boa, vamos treinar. Aí eu virei parceiro de treino dele. Ele começou a me ensinar, começou a ali fazer periodização e comigo, que é o engraçado disso tudo, que eu ainda era um iniciante da musculação. Então eu tive a oportunidade de começar fazendo certo desde o início e meio que já do básico para o avançado muito rápido. Eu não cheguei a cumprir uma ficha de treino iniciantes, aquele treino full body para iniciantes, para depois progredir. Não, eu cheguei assim já começando aos progressão de carga um guru. Básico. Foi, cara. Ele foi o meu primeiro professor de musculação, praticamente. E ele já foi, assim, respeitando as minhas limitações de iniciante, mas me ensinando a agachar, supinar e tudo mais. Com uns 6 meses, eu acho, treinando com ele, ele ia ter um desafio, que era o campeonato paulista de powerlifting, e ele me levou. Ó, Hugo, vamos lá, vamos testar. IPF mesmo? Da IPF. Ele sempre competiu pela IPF. Já tinha participado de um mundial que havia sido no Brasil, também da IPF. E ele era campeão brasileiro de supino. Eu acho que já tinha algumas marcas de terra também, mas o forte dele era o supino. Acho que ele fazia 240 ou 250 de supino. Era uma grande marca para a categoria 90 quilos. Era muito peso. E na época, né, ele era a referência da categoria. E aí, na minha primeira competição, com 6 meses de treino, eu ganhei a categoria estreantes de levantamento de terra. Levantei, acho que 190 quilos na época. Para mim foi muito, fiquei muito feliz. Você pesava quanto? 75. Caramba, bom. Foi uma boa marca. Aí eu engatilhei nisso e comecei a praticar com mais seriedade. E isso me deu uma vontade muito grande de conhecer mais a musculação. E aí eu entrei na educação física a partir disso. Eu entrei para a faculdade em 2010. Então você estava na escola ainda quando você competiu? Eu estava no último ano da escola. Caramba, que Estava terminando ali o 3º ano do ensino médio. E aí depois fiz Senai. E aí perto de finalizar o Senai eu já entrei para a educação física por conta de estar gostando muito da musculação. Então o esporte me fez me apaixonar por musculação e eu fui buscar a educação física. E aí na educação física que eu descobri o fisiculturismo. Através das revistas que tinha na biblioteca, através dos professores que tinham lá. Na minha faculdade, o professor de musculação e cinesiologia era o Fábio Janola. Então, ele já era um cara conhecido no meio, ele era árbitro de fisiculturismo, já estava envolvido com os atletas, então ele sempre usava nos slides dele coisas assim, referentes ao bodybuilding. Não usava imagens normais de Google, assim, ele usava fotos de Flex Magazine, de Ronnie Coleman, para ilustrar o que ele tinha para passar. E aquilo lá foi me encantando, sabe? Ah, isso impressiona muito. Impressiona aquele cara que está chegando cru assim na faculdade. E aí comecei a ter ideias de compartilhar o que eu estava aprendendo. Aí dentro da faculdade começou também a era da digital, começou ali por meio de 2010 o Facebook, a transição de Orkut para Facebook, e eu estava ali antenado nessa transição. E aí eu fui observando, tinha algumas páginas de musculação já na época, mas tudo páginas que só postavam fotos de atletas, fotos de mulheres assim no shape, mas ninguém prestava um conteúdo, eram fotos vazias, né, sem legenda. Era mais fotos de impacto. E aí, eu na faculdade, vendo muito conteúdo interessante, eu comecei a postar fotos iguais os que o Janola e os professores usavam, mas com uma descrição do que eu aprendi no dia. Se naquele dia eu aprendi uma coisa de biomecânica, eu falava de biomecânica usando uma imagem de um atleta. Que legal. Se eu aprendia a cinesiologia de algum músculo ou de alguma coisa, eu usava uma foto de atleta e o que eu aprendia naquele dia. Então, a faculdade foi me dando ideias de criar conteúdo. Então, o que eu aprendia na faculdade, eu postava todo dia. Eu postava alguma coisa do curso. E aí foi nascendo a Horsepower. O pessoal descia para o intervalo na faculdade, eu descia para a biblioteca. Porque o celular não postava nada, mal tinha internet. Ia lá na página, acessava no computador e fazia um post. E era isso a minha rotina. Era estágio, faculdade, treinar, competir quando tinha algum campeonato de powerlifting e alimentando a Horsepower com as coisas da faculdade. E aí, nesse meio tempo, o Rodolfo morreu. Em 2010, eu estava ali, acho que no primeiro semestre da faculdade, o Rodolfo teve uma parada cardíaca, com 24 anos. Caramba, eu perdi novo. Ali meu treinador, meu amigo, o cara que era a minha referência. E aí eu continuei seguindo o esporte. Também para dar continuidade no que eu tinha aprendido com ele, né? Para mim foi muito gratificante. O pouco tempo que eu
passei com ele foi de mudar a minha vida, sabe? Existia um Hugo antes de conhecer o Rodolfo e o powerlifting, e aí nasceu um novo Hugo a partir do momento que eu me interessei pelo esporte e ganhei uma profissão. Então, tudo na minha vida mudou e melhorou a partir do momento que eu entrei para a faculdade e criei a Horsepower, me dediquei ao powerlifting. O esporte, assim, me abriu muitas oportunidades. Então, esse foi o começo. Quando você decidiu fazer educação física, te disseram que você ia ser pobre? Falaram que não é uma boa profissão. Sempre me disseram, né? E a gente também via o exemplo, mas seguia o instinto, né? Sim. A gente via os profissionais de educação física da época ralar muito, né? Dar aula o dia inteiro. Não tinha esse boom do fitness que hoje tem, que as pessoas querem treinar, querem fazer consultoria. O profissional na época não trabalhava com consultoria, era presencial, né? Sim. E a maioria tinha que cumprir um horário na musculação, ali pelo menos uma carga horária mínima, e dar personal nos horários vagos. Então, a vida do profissional de educação física era passar o dia na academia. Era chegar cedo e sair no final do dia. E essa foi minha vida por longos anos ali. Eu passava o dia inteiro dentro da academia. Eu parei de atuar como professor de educação física e personal trainer quando entrou a pandemia, onde as academias foram fechadas e eu realmente parei de atuar na área. Por conta da pandemia e porque meu filho nasceu bem ali no dia 20 de março, quando as academias foram decretadas assim para não entrar mais, né? Fechou todos os estabelecimentos. Foi nesse dia que eu parei de atuar. Mas aí foi nesse dia que eu passei a ter mais tempo para me dedicar na Horsepower e dedicar a mim mesmo. E aí eu consegui, nesse momento onde eu tive mais tempo útil, me dedicar ao treino, ao fisiculturismo e botar em prática esse sonho que já existia em mim, mas eu não via como dar o start nele, que era ter tempo para treinar, alguém para me ajudar com a parte de preparação, né? Foi então que eu procurei o Renato para me ajudar. Falei, Renato, já estou aqui beirando os 30 anos e eu sempre quis competir, mas nunca tive oportunidade, sempre tive medo também, era natural. Eu sempre tive esse sonho de ser atleta, mas eu achava muito impossível para mim por conta de tempo, parte financeira e de conhecimento. Eu não sabia nada de hormônio, eu não queria me arriscar. Então foi aí que eu falei com ele, Renato, você me ajudaria? Eu já tinha um pouco de convívio com ele, a gente trabalhou junto numa empresa anterior, e de redes sociais, né? Aí ele abraçou de prontidão assim, essa minha vontade e foi assim um projeto modesto. Eu falei assim, Renato, eu quero apenas sentir na pele o que eu trabalho, o que eu prego. Eu acreditava que isso, além de me satisfazer por realizar um sonho, ia me agregar muito. Porque eu ainda sofria um pouco de aceitação no meu trabalho, que era falar de esporte, mas não ter shape. Muita gente me criticava, você está falando de fisiculturismo, mas quem é você? Tipo, tem um pouco de peso, né? A gente falar de uma coisa que visivelmente não é condizente. Mas você já levantava carro, né? Eu já levantava Celta. O meu carro até hoje está comigo, é um patrimônio de estimação, eu digo assim. O Celta está comigo desde antes de criar a Horsepower. Eu comprei ele em 2012, sou o primeiro e único dono dele. Único e não vai ter outro, não me desfaço dele. E então eu brincava já de levantar o Celta pela traseira. Sempre tive essa veia assim da força. Sempre gostei de treinar pesado. E acho que isso me deu uma boa base, e literalmente a palavra base, né? Os levantamentos básicos. Exatamente. Quando eu entrei no fisiculturismo de cabeça mesmo, aprendi a fazer dieta, coisa que eu não fazia, eu me alimentava normal. Tinha preocupação com levar a comida para o trabalho, levava pão integral, macarrão integral, mas sem pesar as coisas, sem mensurar aquilo que estava sendo ingerido, né? E comia também livre demanda. Vontade de comer bolo, comia bolo. Vontade de pastel, comia o pastel. Então, quando eu entrei para o fisiculturismo, eu aprendi a mensurar, a calibrar, a pesar, a ver cada detalhe que o esporte faz na vida da pessoa. E aí eu acho que o tempo de experiência que já havia em mim de 10 anos de powerlifting me deu uma boa bagagem para dar o start e colher resultados mais rápidos no fisiculturismo. Porque eu acho que eu já entrei com uma estrutura que apenas foi sendo preenchida. Eu já tinha ali uma qualidade de massa muscular nas costas, que muitos atletas demoram para conquistar. Eu já tinha por conta de terra, os remadas curvadas, cavalinho, sempre treinou com os livres, né? Sim. E eu sempre treinei em academia simples de bairro, então não dá para esperar maquinários revolucionários. O que tinha era barra e dumbbell.
Então, eu sempre treinei na base dos mais simples exercícios. Terra, remada curvada, remada cavalinho, supino reto, inclinado, declinado, barra fixa e os básicos. Da old school, e até hoje eu treino assim. Hoje, agora, a gente tem mais acessos aos maquinários, mas essa sempre foi a minha base. Então, quando a gente começou a esse projeto de fisiculturismo, a intenção era competir em 6 meses, fazer uma preparação curta, sentir na pele o que era e vivenciar o esporte. Tá. Mas aí começamos em janeiro, em março começou a pandemia. E aí tudo fechou, tudo acabou, campeonato foi só para o final do ano. E aí, sem querer, eu ganhei mais tempo de preparação. Então, a minha preparação, que ia ser de 6 meses, virou 8, 9 meses. Aí eu competi em novembro. E aí foi uma experiência surreal, cara. Eu acho que me senti realizado ali de estar vivendo na pele aquilo que eu já trabalhava há quase 6, 7 anos na Horsepower como página. Depois me tornei um repórter, de tanto frequentar os campeonatos, as pessoas me viam, né, com o microfone na mão. Você é repórter? Não, nunca fiz isso. Não estudei, não me formei, mas assumi o compromisso, né? Sim. E aí a musculação me deu essa oportunidade também de trabalhar como um repórter, um embaixador. Mas eu precisava validar o processo, né? Claro. E aí, a partir do momento que eu fiz a preparação, fiz a pintura, competi pela primeira vez, eu acho que só alimentou ali a paixão pelo que eu estava fazendo. E aí, isso foi em 2020, estou até hoje nessa pegada. Pegou o gosto, né? Peguei o gosto. Participei de até agora, 13 competições. Evoluí de 80 quilos para agora estou com 117. Evolui bastante. E acho que foi fruto, né, dessa consistência, dessa continuidade. Claro. E da transição do power, que eu não deixei de fazer. Inclusive, no ano passado, eu competi no período de off numa competição de powerlifting. Que bacana. E aí lá eu consegui até quebrar um recorde meu. Eu fiz um levantamento terra lá de 330. Caramba. Enquanto natural, o meu recorde tinha sido 250. Mas aí com os hormônios, e mais pesado, mais bem alimentado, aí naturalmente é para a força subir, né? Sim. Mas fiz essa competição sem preparo de power. Eu fui para lá só com a bagagem de treinamento de fisiculturismo que eu estava fazendo, mas naquela semana ali me preparei para o power. Descansei alguns dias antes aquele ritual do powerlifting, né? Sim. Para um pouco de treinar uns dias antes, carba bem e vai com o que tem. Eu fui desse jeito e deu certo. E não se preocupou em bater peso também. Também não. Com o peso que tá. Aí fui na Open, né? Tava pesadão, tava com mais de 110. Aí é a categoria dos powerlifters mais pesados, né? Sim. E aí aconteceu no dia de eu empatar com um atleta que já era powerlifter focado, bem maior que eu, mas ali a gente tava, acho que na mesma faixa de peso. Não, a gente fez a mesma carga, mas eu tava mais leve que ele. Tá, daí você ganhou. Aí eu ganhei no desempate de peso corporal. Foi bem legal. Eu também já fiz isso. Daí a gente joga no peso, né? Eu ia fazer uma pedida maior. Uhum. Aí o meu coach ele falou assim: não, cara, pede a mesma pedida que está mais leve. Você se Tipo, poupa, não né? desperdiça energia e se você errar, você vai se ferrar. É. Eu falei: é verdade, então põe a mesma pedida, vamos ganhar no peso. Tá justo. Porque o cara mais pesado que você, ele tá levantando a carga e mais o peso corporal dele que tá a mais, né? Sim. Então, pra gente ali que tá com mais massa muscular do que gordura, é uma vantagem, né? Com certeza. E foi isso que aconteceu. E eu tento ainda levar isso, sabe? Você Eu faz nunca um tirei... power building assim? Eu nunca deixei de praticar o levantamento terra, o agachamento, o supino. Mas você começa o treino pelo básico? Não, eu faço 100% assim o treinamento convencional de musculação, mas nos dias que tem agachamento, supino e terra, eu dou uma atenção para eles. Faço um pouco mais pesado. Gosto muito do 5 de 5. 5 vezes 5, eu consigo, acho que, manter e estimular a força, mas ainda dar um estímulo hipertrófico e não me coloco em risco, né? Porque eu treino sozinho. Sim. Então, dificilmente eu faço de 3 para baixo, para não ter problema, até porque eu treino numa academia bem mais simples, não dá para ficar atrapalhando o fluxo, chamando o professor para pegar peso, porque não estou nem acostumado com a gente, né? Não, e falta peso para quem quer fazer um leg press daí. Falta. Você tá com todas as anilhas lá. Eu sou desse tipo de academia, mais simples, anilha limitada, não é barra olímpica, então para eu fazer algo direcionado eu tenho que ir para alguma academia específica. Uhum. Então eu sempre fiz dessa forma, treinamento de musculação, divididos, né? Treino de peito, de costa, de perna. E quando tem agachamento, faço um pouco mais com postura de powerlifting, com um pouco mais de carga. Tento ir baixando as repetições até chegar em 5. Põe low bar. Põe low bar. A gente vai perdendo a mobilidade também, então a gente vai se encaixando nela.
Mas, Você já está tendo que segurar na anilha, assim? Tive que fazer. Não, eu já tô tendo que optar mais por hack, cara. Tô usando atualmente mais hack que agachamento livre. Porque a perda de mobilidade realmente ela é muito grande. Você ainda pode se esforçar em fazer alongamento, em mobilização, mas a musculatura ela limita a sua amplitude, não tem como. Eu teria que gastar muito mais tempo em mobilidade para preservar ela. E na corrida do dia a dia, a gente, querendo ou não, negligencia um pouco disso. Sim. E até porque, para evitar lesão, eu acabo até preferindo hoje em dia fazer leg press, extensor e hack para não forçar demais. E até porque eu tenho uma vértebra na cervical que ela é instável. Quando eu coloco a barra ali em cima do trapézio, normalmente dá uma pinçada nela e eu fico meio com o pescoço travado. Sim. Então eu evito um pouco atualmente o agachamento e tenho ficado mais em hack. Tá. Até para focar um pouco mais no quadríceps e deixar o eretor trabalhar no dia dele. Sim. Aí eu faço mais pesado no dia de terra para trabalhar a parte de posterior. E o terra você põe junto com o treino de dorsal? No dia de posterior eu faço. Ah, tá bom. Dia de dorsal eu foco mais nas remadas e na puxada, e aí eu separo o quadríceps de posterior. Meio que fica ali um estímulo no começo da semana em quadríceps, no meio da semana dorsal e no final da semana posterior e terra. E aí, hora eu faço stiff, hora eu faço terra. Dia que eu estou bem alimentado e mais descansado, tudo fluindo, eu faço um terra. E um treino pesado de terra a cada 15, 20 dias. Legal. Depois que eu vi um vídeo do Ed Hall falando sobre descanso, eu levei muito a sério aquilo. Eu vi ele falando assim, ó, não tem como você progredir o seu PR, as suas melhores marcas, se você fizer pesado toda semana. Você pode até achar que o seu corpo está descansado, mas a parte neural ainda não se recompôs, né? A fadiga do sistema nervoso central. Ele falou justamente isso. E o Ed Hall é o cara que pega lá, né, aqueles mais de 400, 500 quilos de terra. E ele falou que ele chegou numa etapa da carreira dele onde ele via os parceiros e rivais dele progredir para cima dos 400 e ele para baixo daquilo. E ele não entendia. Aí que ele foi perceber que ele estava fazendo PR quase que toda semana. E os caras fazendo a cada 15, cada 20 dias. E aí, quando ele começou a praticar isso, ele viu que ele voltou a progredir. Então, ele entendeu assim que o gasto global, o gasto total energético, neural e muscular do terra é muito grande. Não só do terra, mas quando você faz a força máxima. Isso. Você precisa de tempo para se recompor, né, Kaminski? Não, e até tem um coach de powerlifting que eu sigo, da Inglaterra, que a primeira coisa que ele fala é: você só testa a máxima no campeonato. Não tem por que você testar a tua máxima fora de campeonato. Tanto é que eu vi 330 no campeonato, não tinha testado até então. E a outra coisa que ele fala é, se você falhar um movimento, você tem que ficar pelo menos um mês sem chegar naquela carga. E acabou ali. Você tentou o treino acaba ali. Não deu, acabou. E tem muita gente que no mesmo dia, não, vou descansar mais um pouco, vou fazer de novo. Aí que mora a lesão, né? Os problemas vêm dessa, de insistir no que já não deu. A força máxima é máxima, não tem a segunda tentativa no dia. E sabe que, já ouviu falar no Bulgarian Training System? Não. Então é um sistema onde você faz como se fosse uma máxima diária de agachamento. Então todo dia você vai agachar 6 de 1. E depois que você faz o 6 de 1 de agachamento, daí você vai para o teu treino normal. Daí é dorsal, daí você vai fazer dorsal. Entendeu? Todo dia 6 de 1. Todo dia 6 de 1. Só que não é a tua máxima real, é uma máxima diária. E aí, para você conseguir fazer isso, eles preservam muito o sistema nervoso central. Então, é proibido treinar com qualquer estimulante. Não se consome cafeína nem nada. Música clássica. Os caras não põem um rockão. Sem interferência externa. Tem que ser, você tem que estar muito tranquilo para tentar preservar ao máximo o sistema nervoso central. Que legal. Porque a fadiga da força é essa. Não dá pump, né? O treino de powerlifting, se você fizer, você não sai cheio. Você sai exausto. Né? Então, eles pregam muito isso. Falam assim, você tem que preservar o sistema nervoso central. Isso aí é o que acaba com o atleta. E essa é uma maneira de manter o cara alinhado na postura e nos comandos, porque a gente meio que perde isso ao longo da semana. Você tem que ficar relembrando os gatilhos, né? Sacar a barra, passo para trás, contrai o abdômen. E eu tinha isso como que um mantra, sabe? Um ritual. Antes de eu entrar na barra, eu ficava assim, pensando nos gatilhos. Que eu lembrava do Rodolfo falar: trava o abdômen, saca a barra firme, levantou. Dá passo firme, 1, 2, levanta a cabeça, contrai glúteo, contrai abdômen.
conforme isso aí vai ficando automático, né? Seu já incorporado em você, facilita. Então, acho que esse fator de, nesse sistema, você fazer todo dia, você vai fixando todos os comandos, né? É muito legal isso. Não, é repetição, né? Eles comparam muito com músico. Então, o músico, se fica 2, 3 dias sem tocar piano, o dedo já não responde tão rápido. Então, ele tem que tocar piano todo dia. Né? E aí os caras falam disso, assim, pra você manter a conexão neuromotora lubrificada, repetir. É bem legal. O powerlifter e levantador olímpico é pura repetição. É puro aquele negócio de procurar pelo no ovo mesmo. Você achar o mínimo do erro angular ali daquele movimento e você tem que ficar se filmando, né? De lado, diagonal, de frente e procurar defeito na sua execução para você tentar aprimorar ela. Quanto mais refinado for seu movimento, menos você sofre. E é tão engraçado, engraçado não, né? É curioso você assistir um vídeo de competição de powerlifter, naquele que sai um atleta entra outro, né? Você vai vendo as formas diferentes de executar o mesmo exercício. Sim. Atleta perna mais aberta, atleta tronco mais curvado, atleta que agacha quase que em pé, parece que está num hack. É muito interessante você ver que cada um ali refinou a postura conforme a anatomia dele. E você tem que encontrar a sua e ficar perfeito nela. Por isso que não dá nem para falar, né? A posição perfeita do agachamento é essa. Não tem existe, que ver a sua, né? E aprimorar, refinar ela. Não, e aí vai depender do comprimento do fêmur, do ângulo do joelho. Então, cada pessoa vai ser diferente. Né? Total. O cara que tem um fêmur mais comprido, se ele agachar ereto, ele cai para trás. Ele tem que curvar para frente. Então, cada um vai encontrando e vai descobrindo o seu jeito ótimo de fazer força. Sim. Que não é o jeito ótimo de hipertrofiar. São coisas diferentes, né? Nossa, e como é da hora falar sobre powerlifting, me vai voltando assim uma... E outra coisa que eu acho legal do power bacana. É a calma. A calma. O meu treinador é o Ravel, quando eu competia powerlifting. Ele falava assim, quanto mais calmo você tiver, melhor vai ser o movimento. Então, assim, você tira a barra, ela está te esmagando ali, você está desesperado para fazer o movimento, né? Você só quer se livrar do peso. E aí ele falava, não, agora você respira fundo, fica tranquilo, e aí você baixa o batimento cardíaco para você fazer um negócio bem feito, né? É puro controle emocional mesmo, cara. É muito emocional. E acho que faz todo sentido isso que você falou do sistema búlgaro lá, que academia sem música pesada, música tranquila, para você ir sereno, né? Você ter o controle de toda a situação ali, da barra te oprimindo, e você não esquecer dos comandos para que você tenha ali o seu batimento controlado, porque você, durante a execução, aqueles 3, 4 segundos ali, vai ser de pura pressão emocional e motor ali. Sim. Você tem que ter controle total de todas as suas musculaturas, porque se você desliga uma, a outra sofre, e aí já cai mais sobrecarga onde não devia, dá contratura muscular ou dá pau no exercício, trava. É muito controle mesmo, porque você está sendo ali esmagado, você tem que sustentar aquela carga e não só sustentar, mas movimentar. Não é só descer, tem o subir. Então torna o esporte muito mágico. Ó, eu estou falando isso aqui com vocês, pessoal, com brilho no olho e saudade de fazer. Convido você, depois desse podcast, a assistir uma competição de powerlifting. Coloca aí, mundial, powerlifting, qualquer palavra-chave que te leva para uma competição de powerlifting e assista aí, pelo menos uns 5 minutos de pessoas agachando, de pessoas fazendo terra, de pessoas fazendo supino. Você vai ver a infinidade de movimentos diferentes e de cargas incríveis ser levantadas. Não, e se você for ver ainda um mundial GPC, que os caras põem até foguinho no palco. É um show. É um show. É um show. O cara vai vindo, aí vai foguinho pro cara agachar. É sensacional. E eles estão fortes no Brasil agora, deu uma ascensão na GPC. Agora tem que bom. Tirar o chapéu para esses caras. Eles estão fazendo um show, um campeonato show, né? Estão trazendo essa pegada da interação e trazendo o público para ver. Porque acho que precisa essa renovação. Até porque a gente estava conversando, né, antes sobre furar a bolha, né? E como o fisiculturismo, de fato, está alcançando novos públicos. O Power ainda está atrasado nisso no Brasil, né? Então, lógico que o fisiculturismo acaba abrindo portas, porque o ambiente de treino é o mesmo. E aí, com esperança, o Power vai começar a crescer no Brasil, né? Sim. E a gente está vendo isso através
o jovem Bitelo, sim, menino sim. monstruoso, tá trazendo um olhar diferente pro powerlifting e ele, acredito eu, que tá competindo na GPC. Então é um auê quando tem ele na competição. Todo mundo para ver. E a legião de fãs dele, na empolgação, na torcida, ele tá levando o powerlifting adiante. Com certeza. E independente de patrocínio, de bandeira de federação, pô, é o esporte que está sendo levado ali. Eu só enxergo isso. Eu só enxergo o esporte. Eu não estou vendo quem está organizando, eu não estou vendo quem está pagando, eu não estou vendo quem está patrocinando. Eu só enxergo agachamento, supino e terra e gente gostando do que está vendo. Isso é o melhor dos mundos. Isso é o melhor pra gente. Agora, eu vou te perguntar do Hugo empreendedor. Você começou a tua página, você falou na faculdade, para aproveitar o que você estava aprendendo e para as pessoas terem acesso a conteúdo. Quando que você registrou tua marca e quando que você viu que você poderia ganhar dinheiro com isso? Foi dentro da faculdade e a partir do momento que eu descobri que eu iria ser pai. Tá. Eu era um estagiário de musculação, ganhava lá meus R$700, eu acho, na época. E aí eu tinha tido ali a decisão de sair da indústria, que eu trabalhava em fábrica, para poder pagar a faculdade, para tentar a vida, né? Porque eu estava chegando, me aproximando do final da faculdade, eu precisava entrar na área. Eu precisava de horas de estágio para cumprir e finalizar. Então eu larguei mão de um emprego que eu tinha estabilidade, já estava lá quase 2 anos e meio, com carteira assinada, vários benefícios, era bom trabalhar na fábrica. Mas consumia muito tempo e judiava, né? Era peão, sem muita progressão, né? O peão é peão. Você tem aquele limite de carga horária, limite salarial, mas era estável. Aí eu larguei isso que eu tinha, todos os benefícios, para entrar num estágio lá de musculação, e aí poucas semanas depois eu fiquei sabendo que ia ser pai. Eu falei, caramba, agora que eu saí da firma não tem convênio, não tem mais salário, não tem mais nada, e eu tô aqui com um salário que mal paga as despesas da faculdade e tudo. Aí eu pensei, cara, o que eu posso fazer para melhorar a minha renda? A página já estava com quase 100 mil seguidores nisso. Caramba. Eu criei ela em 2013. Isso no Facebook ou Instagram? No Facebook. E aí eu fiquei sabendo que ia ser pai no ano seguinte. A página estava com quase 1 ano e com quase 100 mil seguidores ativos, né? Orgânico, o pessoal que interagia. Porque desde o começo ela começou uma página legal já, trazendo um conteúdo diferenciado. E atletas começaram a me seguir na época. Correia, o Paulo Musi, o Sardinha interagia nos comentários, curtia, repostava. Isso foi me dando muita credibilidade. As pessoas assim estavam apoiando a página e seguindo ela. Era uma coisa legal de seguir, saudável. E a gente postava coisas motivacionais, então virou ali uma revista online. Tanto é que as revistas eram a minha inspiração para criar Horsepower. Eu me inspirei na Flex, na Muscular Development, ficava entrando no site online deles para traduzir alguns artigos, algumas postagens, pegar fotos melhores, né? Era o banco de dados, era o site dos caras. Sim. E aí eu tinha desde o início o logo do cavalo, que era um desenho de um cavalo que eu achei na internet, um cavalo musculoso. E a palavra, o nome era Horsepower por causa desse cavalo e o Power de Powerlifting. Então eu tinha, antes de criar a página, eu já tinha aquela foto do cavalo guardada. Que eu achei nas pesquisas lá. Eu tinha o hobby de pesquisar foto de atleta. E eu achava que o Horsepower era porque você gostava de carro. Não, mas tem essa associação, né, de motor, Sim. potência. Uma vez uma pessoa me mandou, uma vez não, algumas vezes me mandaram um direct perguntando se eu vendia turbo. Você vende turbo de Passat? Daí o modelo do carro, assim. Não vendo. Então tinha essa pegada também de parecer com coisa de carro. Então eu acho que o nome atraía as pessoas, o cavalo atraía as pessoas e foi criando ali uma comunidade do cavalo. As pessoas gostavam da página, gostavam do mascote. O nome era legal pra caramba, porque fugia do tradicional. Sim. As páginas chamavam fisiculturismo, tananã, bodybuilding, tananã. Tudo era meio parecido. Mas o Horsepower parece um nome de marca já. Parecia uma coisa gringa, né? Sim. Mas estava ali falando em português, era a minha cara que estava lá sempre. Então, as pessoas gostavam ali de pertencer àquela comunidade do cavalo. E aí foi então que eu pensei, cara, acho que eu vou fazer umas camisetinhas ali para vender com o logo do cavalo. Acho que vai dar bom. Juntei uma graninha e fiz 100 camisetas, era o que dava para fazer. 100 regatas. Lembro que foram 100 regatas pretas. Cara, eu vendi acho que em 1 semana, naquele orgânico mesmo. Caramba. Quer comprar, me chama no direct, lá no Facebook.
faz a transferência bancária, não tinha Pix ainda. Aí eu embalava, ia nos correios e postava. Boa parte eu vendi na faculdade, no intervalo, boa parte pela internet. Aí com essa 100 eu fiz mais 100. Aí eu entendi. Pô, o pessoal gosta do cavalo. Aí fui dando continuidade nas camisetas, eu pedi para refazer o logo do cavalo, aí foi inserido aquela ferradura vermelha. Antes era uma foto preto e branco, era um desenho de um cavalo que estava no Google, eu peguei e usei de foto de capa. Aí eu pedi para um desenhista desenhar ele melhor, reformular, e aí eu fiz aquela quimera lá. Não sei se você já ouviu falar da história do meu cavalo. Não. Ele tem o dorsal do Dorian Yates, o braço do Phil Heath, e a cabeça eu deixei ela bem cavalo militar, assim, com uma crina invocada. Uhum. Então eu pedi para um cara desenhar ela para mim. Aí virou esse aqui. Sim. O dorsal é do Dorian Yates, não sei se o pessoal consegue ver ali. O dorsal é do Dorian Yates e ele estava fazendo essa pose. Eu pesquisei várias fotos de costa do Dorian e gostei dessa pose. E aí o Phil também fazia essa pose com frequência. Aí eu meio que juntei as duas. Peguei o braço do Phil, que era melhor que o do Dorian, mas peguei o dorsal do Dorian, que era melhor que o do Phil. Eram as referências na época, porque o Mr. Olympia do ano era o Phil. Tava ali na era Phil Heath, né, 2013, quando eu criei. E aí eu juntei isso, criei o logo, adicionei a ferradura vermelha, aí ficou um logo muito bonito. Aí eu fiz camisetas com esse logo, porque antes era o logo antigo. E aí deu certo essas camisetas, fiz aquela cinza clássica, sabe? A cinza da Horsepower. Sim. Aquela camiseta vendeu muito bem. Ó, e aí, o Gu tá colocando ali pra galera ali, ó, ver. o logo da Horsepower, ó, é o dorsal do Dorian Yates, o braço do Phil Heath, uma cara invocada do cavalo. E esse letreiro Horsepower aqui, ó, eu peguei ele de inspiração de um campeonato de Strongman, onde tinha o Ed Hall competindo. No logo assim do banner estava escrito Strongman, acho que 2014. E era assim, ó, era uma caixa preta com letra em branco, Strongest branco e Man em vermelho. Aí eu usei essa junção e coloquei o meu Horsepower ali. Aí criei esse logo. Aí fiz camiseta, mais para frente fiz boné, mas a coisa mudou quando eu pensei, cara, não encontro acessório de musculação aqui. Eu usava da Ruda, o strap. Então, eu lembro, o primeiro produto teu que eu lembro é o strap. Então, esse foi um divisor de águas, porque a camiseta, legal, vendia, mas não era assim algo que era fácil de vender, porque já existiam outras marcas, né? Existiam concorrentes, mas quando eu fiz pela primeira vez um strap, deu muito certo, porque até então não tinha muitos fabricantes, não tinha tanta concorrência. E aí começou a disseminar. Eu comecei a vender muito mais strap do que camiseta. E aí é que eu comecei a investir nisso. Eu entendi que ali existia um espaço no mercado para mim. Aí eu lancei o strap vermelho, depois eu lancei o strap preto, depois eu fiz munhequeira, faixa de joelho, porque eram todos acessórios que eu tinha dificuldade de ter para mim. Tinha que importar, tinha que comprar da Titan, da Inzer, e era caro demais, lembra Muito. essas marcas? Eu tenho uma joelheira, gastei uma grana. Né? Tinha que pedir para alguém trazer quando ia lá fora. Essas eram marcas tradicionais de equipamentos de powerlifting, pessoal. Então não vendia no Brasil, tinha que importar, tinha que ter algum contato para ter. E aí, inspirado nelas, com a tecnologia que tinha aqui, porque essas marcas tinham um elástico muito mais forte, uma costura muito mais reforçada, mas dentro do que dava para fazer aqui, eu fiz um acessório muito bom, muito prático para um treino convencional, né? Acessível e muito menos que a metade do preço. Então, com certeza, esses equipamentos de fora eram muito mais profissionais, muito mais duro a faixa, né? Para competição. Mas não precisava para o praticante da musculação ser uma faixa tão dura, um strap tão grosso. Não, a pessoa às vezes até acha ruim, não se adapta, né? Então eu consegui trazer o meio termo, uma qualidade, um custo-benefício e algo viável para a musculação. E aí também eu consegui otimizar. Não precisava na musculação o cara ter uma faixa dura de 2 metros para ficar lá dando volta e o cara treina sozinho. Eu fiz uma faixa de 1,5 metro com velcro. A pessoa ali enrola rapidinho, travou, beleza. Um strap, em vez de 30 centímetros para dar várias voltas na barra, eu fiz um com 15 centímetros. Dá 2 voltas, travou, beleza. Então o pessoal começou a ver ali que os acessórios da Horse eram práticos, era usual. Então foi dando muito certo nisso. Aí eu fui investindo. Criei uma cotoveleira, que acho que a gente saiu na frente também porque não tinha uma igual, que é uma faixa de cotovelo. Caramba, eu usava uma dessas marcas médicas. Então, tinha sabe? Que comprar na farmácia, né? Isso, Fica E o velcro ia pro espaço, né? Então. Você usa 5 treinos, acabou o velcro. Aí eu usei a tecnologia da faixa de joelho pro braço.
eu fiz ela com 1 metro, e aí a ponta dela era um elo fixo, onde você vestia, e ela já ficava aqui. Aí você só enrolava, travava no velcro. E você dá a pressão do jeito que você quiser. Então ficou um acessório muito legal. Essa daqui? Olha lá, ó, essa faixa aqui, ó. Nada mais que uma faixa de joelho mais curta, só que com velcro. Ficou muito prático. Aí, na época da pandemia, eu até fiz uma máscara. Uhum. Então eu fui vendo o que era útil para o momento, o que estava em falta, e botava o logo do cavalo. Que Onde eu bacana. colocava esse logo do cavalo estava sendo muito bem aceito. E aí foi dando continuidade. Hoje eu vendo muito mais acessórios do que vestuário. E aí eu fui trazendo coisas que não tinha no Brasil. O Strap 8, aquele dos Strongman. Sim. Cara, ele é sensacional para fazer terra Muito e exercício rápido. no chão. Você trava, já era. E você trava de verdade, porque o strap ele ajuda, mas se você abre a mão, ele solta. O strap 8 não, se você abre os dedos, ele ainda continua na sua mão, a barra. Uhum. É loucura de fazer. Se você nunca testou um strap 8, teste para você ver. Você vai fazer muito menos esforço na mão e você vai aguentar com muito mais carga. Aí eu Não, e procurei- pro cara que tá equipado, né? Ele quer velocidade. Pô, porque o cara equipado, pra quem não sabe, tá com um macaquinho, por exemplo, ele tá sofrendo Tá pra machucando. alcançar a barra, né? Então, o tempo que ele perde enrolando um strap, verdade. a pressão dele tá altíssima ali, o cara não consegue nem respirar. Exatamente. Então, você chegar, engatar e levantar a barra Esse é o diferencial do strap 8. Você trava na barra muito mais rápido e você fica travado nela 100%. Você nunca vai terminar o exercício ou interromper o exercício porque a mão abriu. Ele vai te garantir a mão até o fim. Você só não vai levantar se realmente não conseguir. E aí eu procurei também aquele strap com munhequeira, tipo o Versa Grip. Sim. Que só achava lá esse bendito do Versa Grip. A gente, em vez de couro, fez ele em tecido, barateou muito o produto e ficou muito bacana para treinar. Pegada rápida também, munhequeira para estabilizar o punho. E foi Para não fazendo isso. sangrar. Para não sangrar, não estrangular, né? E daí também a gente desenvolveu um strap de fita com protetor de punho para as meninas, o pessoal que reclamava que estrangulava, machucava. Foi um divisor de águas também, foi um diferencial, porque normalmente o strap era só a fita, né? Sim. Tipo de kimono, machucava um pouco. A gente fez um protetor ali de EVA que deixou o punho mais confortável. E assim a pessoa podia executar com mais carga ou fazer mais repetições sem ter o desconforto. Então eu criei ali um leque de variedades de strap, trouxe equipamentos que faltavam, aí trouxe cinturão de treino. Depois eu fui avançando para alguns acessórios de academia, que é o pin, para pôr mais peso na máquina, né? Sem ter que fazer gambiarra ali. A gente trouxe também uma coisa que viralizou na internet, que era o dropping, que é aquele pino de drop set que Sei. fizeram primeiro lá fora, daí o pessoal começou a me mandar, Hugo, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu mandei pro meu fornecedor, o Carlos Brasília, ele falou assim, Hugo, eu consigo fazer isso. Aí ele fez, a gente começou a vender aqui no Brasil. Fomos os primeiros a trazer também o pino de fazer drop set. Então, a Horsepower se tornou isso. Trazer inovações, trazer melhorias daquilo tudo que a gente já conhece, que já era usado desde a old school. Acessórios de treino sempre foi usado, mas no Brasil ainda estava demorando para chegar. E a Horsepower trouxe. Não, quando eu fui comprar as primeiras munhequeiras, faixa, você tinha que ir atrás de um powerlifter Deixa eu achar o canal, né? pro cara falar, eu compro de não sei quem. Aí o cara fala, não, eu vou conseguir daqui 2 meses, porque alguém vai para os Estados Unidos comprar. E aí você ficava na expectativa, né? Meio ano esperando chegar até o material. E era uma fortuna, porque Era caro. o cara já ia comprar em Coisa dólar. de R$500 uma faixa de joelho. E outra coisa que a gente trouxe, cara, que não tinha e não sei se ia ter tão rápido, é faixa de restrição de fluxo. Uhum. Tinha que ou fazer adaptação, um tourniquet, amarrar um garrote no braço, ou importar a bendita da faixa, que era de fazer esfigmo, fala, né? Sim. Aí a faixa que vendia lá fora, ela vinha com esse esfigmo, você bombeava e dava pressão para poder fazer o treinamento de restrição. Eu fiz o mesmo procedimento da faixa de cotovelo, com uma faixa elástica de velcro, mas mais estreita, e aí deu certinho aqui, ó, para pôr embaixo na linha de baixo aqui da divisão de deltoide, bíceps e tríceps, fizemos a restrição de fluxo, que para mim na época era uma necessidade. Eu estava com epicondilite e não conseguia treinar. Doía muito fazer com 10 quilos uma rosca direta ou fazer um tríceps. Com a restrição de fluxo, eu conseguia treinar, mesmo que com baixa carga, mas dar um estímulo para continuar a preparação. Uhum. Então foi uma coisa que eu testei para ver se ia me ajudar.
deu certo no improviso, aí eu pensei assim, agora eu vou confeccionar, porque se me ajudou, vai ajudar mais gente. Então esse foi um acessório bem legal que a gente trouxe também para Horsepower, que não tinha no Brasil. Então foi isso aí que eu fui vendo que dava para conseguir empreender com um negócio que eu já tinha, através da experiência do powerlifting, do gostar do que está fazendo, de coisas que eram úteis para mim e que eu sabia que ia ser útil para quem praticava também. Então, acho que eu consegui juntar tudo ali. Um pouco da ciência que eu estava aprendendo na faculdade, a experiência do powerlifting, a vivência no bodybuilding. Juntei tudo isso e fui ali adicionando acessórios e coisas de academia que seriam úteis para quem estava me seguindo. Graças ao sufoco de ter largado o emprego. Deu certo. E descobri que ia ser pai. Não, você tem que ter uma pressão, né? Tem que ter uma pressão. Ninguém... mar calmo não faz bom marinheiro, né? É verdade. Você tem que ter uma turbulência, um chacoalhão para você pensar fora da casinha. Mas igual o Pacho, o produto dele lá de treino, ele desenvolveu quando ele caiu do balão. Então, tava em casa, tudo parafusado, não podia andar com as pernas para cima. Falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí começou a elaborar um programa de treino. É disso, cara, que a gente só evolui na pressão. Na dificuldade é que a gente consegue explorar o potencial que a gente tem de melhor. Agora, você, então, começou a ir em campeonatos, fazer cobertura. Isso aí também foi uma coisa assim que mudou o meu trabalho. Tá. Porque até então eu era um observador, né? Só postava o que via na internet. E muitas vezes eu fui criticado por isso, porque eu postava lá o resultado, mas dava uma opinião minha. Tá. E a minha opinião, com base em foto de lado, com foto de celular, muitas vezes não era a opinião mais assertiva. Uhum. Até que uma vez eu fiz um vídeo comentando sobre um resultado do Eduardo Correia. E aí ele me chamou no particular e falou assim, Hugo, não é bem assim o que você falou. Mas, sabe, me ensinando, não me brigando comigo. Sim. Eu estava lá e foi assim, assim, assado, você precisa estar presente para ver. Cara, isso aí me foi um choque de realidade tão grande que a partir daí eu comecei a ir presencialmente nos campeonatos. E aí eu comecei a reportar com base no que eu estava vendo. E isso aí me deu muito mais credibilidade e afirmações assertivas do que estava acontecendo. E até que um dia eu cheguei no Mr. Olímpia lá para fazer a cobertura pela primeira vez lá em Las Vegas. E aí, entrevistando o Eduardo Correia na mesa dele lá, de autógrafos, né, do meeting, ele falou assim, Hugo, tira o chapéu para você aqui, porque eu lembro do dia que eu chamei a sua atenção e você correu atrás e hoje você está aqui, cobrindo o Mr. Olímpia. Aquele elogio, para mim, foi um dos mais fortes da minha vida, porque passou um filme ali na cabeça, né? O cara que me deu um puxão de orelha, porque eu estava errando sem nem saber, né? Sim. Não tinha noção de que era tão diferente você ver um atleta a olho nu ali no campeonato. A gente na internet acha que é aquilo, né? O atleta está embaçado, não fez preparação. Não, às vezes é só luz errada, às vezes o atleta está bom. Não, e você vê a foto que alguém quis postar. Exato, o melhor ângulo de alguém. Exato. Uhum. Então, o outro não estava flexionando nesse momento? O atleta não vai postar a foto que ele está mal, né? É só que favorece ele. E às vezes o outro cara que está desfavorecido na foto está melhor que ele. Exatamente. Então isso foi uma coisa que mudou a minha vida. Esse chacoalhão, para daí eu ir até os campeonatos e começar a cobrir presencialmente com as minhas imagens, com as coisas que eu via e com o que eu estava presenciando ali. E aí esse virou o Hugo Abá repórter de campeonato. Através de uma crítica. Mas aí começou a sair do seu bolso essas viagens para você. Total, sim. Eu bancava tudo. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar isso aqui, ó. Uma garrafinha de água no campeonato. Várias e várias vezes eu ia com a minha coqueteleira cheia de água, que eu enchia em casa, para não ter que comprar. Uhum. Aí a água acabava no meio do dia, eu ia lá no banheiro, enchia com a água da torneira e voltava para o campeonato. Várias e várias vezes tomando água de banheiro para economizar. Porque eu já estava gastando com passagem, eu já estava investindo no câmera que ia comigo, eu pagava a passagem dele, pagava o cachê dele, pagava o aluguel da câmera dele, porque ele não tinha câmera, ele alugava, eu ajudava ele. Então era um investimento pessoal meu mesmo, mas plantando, né? Acreditando que aquilo ia me trazer um retorno. Então eu fiz isso desde o primeiro dia da Muscle Contest no Brasil. Ela chegou no Brasil em 2018 e eu fui investindo essa grana para estar nos campeonatos desde o começo dela. E aí em 2019 o Tamer me chamou para trabalhar na Muscle Contest. Aí isso aí também foi outra etapa, né? Que
começou na Horsepower, na minha carreira, que era poder trabalhar nos eventos, estar em mais eventos, né? Começar a viajar com eles e ganhando para fazer isso, né? Não estava mais tirando do meu bolso, estava recebendo para fazer. Isso aí também me deu mais credibilidade no meio e uma visão diferente, né? Porque daí eu já tinha acesso aos bastidores, ao backstage. Era mais do que ficar na primeira linha ali, tirando foto do palco. Eu tinha acesso. Então eu podia entrevistar, eu podia vivenciar, eu podia entender como funcionava um campeonato. E isso antes de ser atleta. Depois de uns 2, 3 anos é que foi acendendo mais a vontade ainda de competir. E aí eu vim a validar todo o processo, me tornando atleta também. E aí, que dia dessa tua carreira que você falou, eu vou ter que subir no palco? Cara, você já estava de repórter? Foi num evento que a gente estava junto. Ah, é? No Brandão Classic, em 2018. Que nós treinamos juntos. Nós treinamos juntos, lá na Overall, né? Você carregou a barra com 250, eu falhei, mas eu falei, eu vou continuar tentando. E um dia que eu conseguir, eu te marco. Né? Aquele dia foi muito legal, aquele evento foi muito legal, foi um campeonato muito bonito. Foi. Aquele Brandão Classic foi, assim, um marco, eu acho. Eu acho que aquele foi um padrão, assim, de campeonato que não tínhamos até então. Não era visto aquele nível de atletas no palco. O Renato estava lá, eu preparei ele. Você estava com ele lá. Eu lembro até hoje dele chegando na academia lá, colocou a mochila em cima da mesa, bonezinho para trás, você estava lá com ele apoiando, né? Ele na Classic Physique. Aí eu queria encher ele de pizza e todo mundo, não, ele tá muito bom, vai estragar. Eu falei, não vai estragar. Tava seco pra caramba já. Então aquele dia lá foi um campeonato tão bonito e eu tive acesso ao backstage. Eu lembro que o Robson tinha preparado ali no backstage umas cadeirinhas para os atletas na área de aquecimento ali, né, com nome, um presentinho para eles. Aí eu tive acesso a tudo aquilo, eu vi o backstage, eu vi a pintura e eu fiquei ali admirado com aquela atmosfera que até então eu não tinha visto. O atrás do palco eu não conhecia. Entendi. Então eu senti o cheiro da tinta, eu vi o procedimento, eu vi a união dos atletas, eu achei muito bonito. Eu vi os atletas dar a mão e fazer uma oração, me arrepiou. E eu ali, filmando tudo, entrevistando a galera. E aí nesse dia, cara, eu juro por Deus, nesse dia eu pensei, eu tenho que ser atleta também. Pelo menos uma vez eu tenho que sentir esse gostinho. E ali foi o start. Acho que o vírus do esporte entrou em mim naquele dia ali. E ali, depois de um tempo, 2018... foi alimentando isso. Em 2020, eu dei o start. Quando eu completei 30 anos, eu falei assim, agora ou nunca. Eu estou trintão, eu tenho que realizar isso logo, porque daqui a pouco a perna vai começar a afinar. Já nem tinha, mas eu sabia que ia ficar mais difícil, né, dali para frente. Sim. Então, foi nesse momento que eu resolvi ser atleta. Quando eu vivenciei mais ainda o esporte, tendo mais contato com o atleta, né? Vivendo, vendo, participando do backstage, já estando mais inserido na comunidade, sendo também mais respeitado, todo mundo já me conhecia. Acho que só faltava isso para o Hugo. Viver na pele o que eu falava, né? Sim. Então foi muito legal mesmo me tornar atleta de tanto vivenciar os campeonatos. E o último campeonato foi uma vitória grande, né? Foi uma grande vitória, cara. Foi depois de 13 competições eu obtive o primeiro título. Até então eu só tinha pego terceiro, segundo algumas vezes. Mas eu sempre participei de campeonatos fortes, né? Nenhum dos 13 campeonatos foi campeonato simples. Foi Mr. Santos, Muscle Contest Brasil, Nacional, Fitpira, Muscle Contest Sorocaba. Eu tentei participar de campeonatos com nomes, né, importantes, até para ter na minha recordação. Até no Brandão eu me inscrevi, mas aí era o terceiro Brandão, foi cancelado lá, né? Teve o problema, acho que... Não sei, aconteceu alguma coisa lá que teve que ser cancelado na semana do evento. Eu estava até com a passagem comprada já. Eu ia competir no Brandão, então eu queria colecionar campeonatos que eu já tinha participado e que eu via que já tinha história. Competi no Sardinha, então eu participei de campeonatos muito importantes, assim, até para que eu me calejasse, né? Jogar bola com quem também não sabe jogar não faz você evoluir. Claro. Então eu sempre me coloquei em campeonatos difíceis, nas principais categorias, contra melhores atletas, e acho que isso foi me puxando, né? Foi me empurrando para evoluir como atleta. Então, eu sempre peguei pedreira, mas eu fui evoluindo a cada competição. E eu sabia que eu estava sempre melhor que o físico anterior. E eu tinha a consciência e a cabeça no lugar de saber que eu estava tendo progresso.
mesmo sem estar vencendo, eu vi que eu estava ganhando de mim mesmo. E isso me motivava. Vou fazer mais um, vou fazer mais um. E eu nunca desperdiçava uma preparação. Se eu fazia uma preparação, eu escolhi uma época do ano que eu conseguiria fazer ali 3 ou 4 competições seguidas. Tipo, dentro de um mês, ou no máximo 40 dias, ter proveito daquela preparação. Então eu emendava. Eu escolhi uma época do ano que eu via que ia ter bons campeonatos e um perto do outro. Então eu fazia ali Sorocaba, Fitipira, Nacional, tudo no entorno ali, né, do interior de São Paulo. Sim. Sorocaba, Piracicaba, Campinas, então facilitava a coisa. Então eu ia ali me calejando, né, ia me treinando, e aí o físico ia melhorando, competição após competição. Porque não eram preparações sofridas, era uma só. Era só ter a cabeça no lugar e segurar a dieta. E aí isso foi me ajudando muito. E aí, nesse Muscle Contest Brasil, veio a minha primeira vitória. E foi muito legal, porque foi uma superação pessoal minha, porque eu estreiei no Muscle Contest Brasil. A minha primeira competição foi no Muscle Contest Brasil, lá no Rio de Janeiro, quando era o Expo Super Show, lá naquela feira. Então, eu estreiei lá, e aí a minha primeira vitória veio no mesmo evento. Então, eu consegui, assim, uma vitória no lugar que eu comecei a história. Então foi bem gratificante. E também estava minha esposa lá, foi um dia bem especial. E aí agora, depois de vencer o campeonato, que inicialmente você queria fazer um show. Aí foi rolando o negócio. Foi 13. Agora, qual que é a tua expectativa, teu próximo passo? Agora eu vi que é possível dar um próximo passo. Eu vi que... Eu queria também testar isso, né? Eu queria saber, será que eu levo jeito? Será que eu tenho um abdômen definido? Eu nunca tinha visto o meu abdômen antes de me preparar. E aí, quando você seca pela primeira vez e você vê o desenho do seu físico, aí você começa a querer ver ele melhor. Então, competição após competição, eu comecei a ter mais visão do que eu era e do que dava para fazer. Então, hoje eu vejo que é possível tentar algo a mais. Eu quero muito agora realizar essa vontade de tentar um Procard. Se eu conseguir isso, eu acho que vai ser ali a chave de ouro para minha história. Acho que eu vou me dar por satisfeito se eu conseguir esse diploma, né? Da faculdade do atleta. Eu acho que conquistar o Procard, acho que fecha um ciclo, né, de aprendizado e também recomeça um outro. Claro. Então eu sei que eu não vou ter uma carreira longa no esporte, porque eu quero muito curtir a minha família, meus filhos, e o esporte tira um pouco isso da gente, né? Tira. Eu sou empresário, sou pai, sou marido, e o esporte me abriu muitas das portas, me fez evoluir como pessoa, como um todo. Os negócios melhoraram, os meus empreendimentos melhoraram, tudo na minha vida melhorou. Mas tem um preço, e esse preço é a ausência. Então, eu não sou um pai tão presente quanto deveria. Eu não sou um marido tão presente quanto deveria ser. Então, eu não quero que o esporte tire isso de mim, até porque a infância dos nossos filhos é uma só e ela passa muito rápida. Então, eu quero tirar o máximo de proveito possível num curto período de tempo, desfrutar, conquistar, viver e parar. Então, eu quero conquistar o Procard o mais rápido que eu puder, viver essa experiência de Pro pelo menos 1 ou 2 vezes e aí encerrar a carreira aí. Eu vou fazer esse mês, dia 17, eu faço 35 anos. Já vou virar um Master já. Então, eu quero tentar ganhar o meu Procard esse ano. Masters ainda. Brasil. Quem sabe no final do ano. Então, eu quero ganhar o Procard, se Deus quiser, o mais rápido possível, para viver essa experiência de competir em pelo menos um show profissional o mais rápido possível, quem sabe no Arnold do ano que vem. E aí parar, dar o sossego para minha família, para mim mesmo, mas continuar vivendo, né, como esporte, porque eu acho que, assim como eu vi o Eduardo Correia lá em Belo Horizonte, semana passada, pesando a comida lá no backstage, eu acho que eu não vou perder esse hábito mais, porque, putz, incorpora na gente. Eu acho que eu vou continuar vivendo o esporte, continuar treinando, continuar frequentando os campeonatos, mas sem a pressão de uma data, né? No final do ano eu vou competir. Eu estou já em preparação. Isso dá uma pressão na gente. Eu vou continuar fazendo tudo o que eu aprendi com o Renato, mas sem a pressão de competir. É isso que eu espero. E o bom, assim, é que daí teus filhos vão gostar do esporte ao invés de odiar. Exato. Porque se eles associarem que é por causa do esporte que meu pai não está comigo... É por causa do esporte que o pai não foi na apresentação na escola? Exatamente. Isso pesa, cara, não tem volta. Depois que você assiste aquele tipo de vídeo lá que, sabe, aquelas coisas que fala, você vai ter 7 apresentações da escola do seu filho. Se você perder uma, são 6. Se você perder 2, são 5.
Tipo, nossa, isso pesa demais. O dia que eu vi um vídeo assim, mexeu muito comigo. Então, eu já perdi algumas coisas das minhas crianças. Eu já perdi algumas apresentações, algumas festas de aniversário para estar trabalhando ou para estar competindo. Então, eu não quero perder mais. Eu quero ser mais presente. E eu tenho uma mãe que vai completar 60 anos esse ano. Então, quanto mais eu puder aproveitar a minha mãe também, pô, é uma coisa que eu não quero me arrepender lá na frente de estar trocando momentos da minha vida com a minha família pelo esporte. Então eu quero... Comer o bolinho da mãe. Final de semana tem que ter um bolo de cenoura ou de fubá na casa da minha mãe. Eu não quero ficar perdendo essas coisas. Então eu quero tentar equilibrar a minha vida, sabe? Curtir a vida, curtir o esporte e não deixar de ser todas essas vertentes que eu sou. Sou empresário, sou o Hugo da página, sou o Hugo do campeonato, da cobertura, sou o Hugo pai, o Hugo marido... Sou o Hugo atleta também. Posso continuar sendo atleta. Depois que eu parar com o fisiculturismo, vou continuar com o power. O power não demanda tanto esforço. O power me permite comer bolo todo final de semana. Sim. É uma delícia ser powerlifter. Inclusive, eu digo para todo mundo, pratique o powerlifting. Enquanto você ainda não pode ser um fisiculturista, seja o powerlifting. E até isso foi o começo da minha história. Quando eu entrei na academia, tinha uma foto do Bispo na parede. Atleta Integral Médica. Tinha um pôster de lá, aqueles mapa do músculo. Tinha isso na academia, né? Lembro. Tinha um mapa do músculo com o Bispo na parede. A primeira coisa que eu pensei, nossa, eu quero ser um atleta assim. Mas logo me veio o choque de realidade, né? Tem que ter muito dinheiro, muito investimento, muito tempo, muita dieta. Tudo que eu não tinha. E o powerlifting não me exigia nada. Era só treinar. Então eu entendi que o powerlifting era um esporte viável, possível e sustentável. Dava para levar pro resto da vida. E você só tem que saber fazer 3 exercícios. Só 3 exercícios. Você só tem que levantar peso. É barato demais ser powerlifter. Então, quando eu parar de competir no fisiculturismo, eu vou continuar participando de campeonato de powerlifting, com certeza. Que tá na veia, eu gosto de fazer e não custa nada. Posso competir 2, 3 vezes no ano, não precisa desidratar, não precisa fazer nada. É só treinar, ir lá no campeonato e levantar o peso. Gostoso demais. E a vibe do campeonato de powerlifting é muito gostosa. É muito boa. Você vê os atletas se ajudando, o atleta torcendo para você levantar mais ainda. Ninguém quer briga fácil. Seus concorrentes lá querem ver você quebrar o seu recorde também. É muito gostoso a vibe do campeonato. É muito bom. Não, aí o cara faz a pedida assim, velho, vou ter que pedir mais então. E às vezes é o cara que é o seu rival que vai lá dar um tapão na sua costa para você ir pro agachamento. É o cara que ajuda você a passar faixa no backstage. É uma família, assim, a comunidade do powerlifting, que é muito bacana mesmo. Uma união. Agora, Hugo, você é um cara que tem entrada em todos os stands de qualquer feira. E a gente sabe que tem muita inimizade dentro do esporte. O nosso esporte tem um lado bem pesado. Tem. Como que você lida com isso para manter sendo o Hugo que é bem-vindo em todos os lugares? Um exemplo disso, eu estava aqui com o Renan, da Forfeit, tomando o pré-treino da Ronnie Coleman e acabei de postar no meu stories lá, tomando o pré-treino, marcando a Ronnie Coleman, sem problema algum. Eu acredito muito na união, sabe? No dar as mãos e juntos fazemos mais. Eu acho que o sol nasce para todos, todo mundo tem a oportunidade de crescer, de vencer, de vender, de conquistar um espaço. E eu acho que o nosso tempo aqui na Terra é tão pequeno para ficar arrumando problema. É tão bom você dormir e estar com a cabeça tranquila, sabe? Por isso que eu prezo muito pelo respeito, pela amizade. E uma coisa que me proporcionou ter essa tranquilidade de nunca ter tido problema com ninguém é que eu nunca fiz mal para ninguém na minha página. Como que eu posso fazer mal para alguém na minha página? É ficar me apegando à treta, à polêmica, à fofoca. Foi coisa que eu nunca fiz. Na Horsepower, eu sempre postei coisas que agregassem para o esporte, para o atleta, e respeitando, a princípio, a integridade do atleta. Eu nunca falei nada que ele não gostasse que fosse falado. Tipo, um atleta se lesionou. Às vezes o atleta nem quer que ninguém saiba disso. Eu nunca falei. Tal atleta rompeu o peito, fim de carreira. Nunca quis colocar isso, porque às vezes o atleta já está tão baqueado com aquela notícia, e aí ele vê a foto dele sair lá no hospital ou enfaixado, e aí começa a ler o que as pessoas estão falando dele. Cara, isso aí pode ser muito prejudicial para a cabeça da pessoa. Então eu sempre me coloquei, a tal da empatia, né? No lugar do outro. Então eu nunca quis colocar na minha página algo que fosse prejudicar alguma empresa, algum atleta, algum campeonato, ou criticar o resultado de um campeonato. Porque se eu critico... Olha só,
os pontos de vista diferentes que podem ter na interpretação de uma crítica de um resultado. Se eu critico um resultado, eu estou falando mal do campeão. Sim. Se eu estou falando mal do campeão, eu estou falando mal do treinador dele. Se eu estou falando mal do campeonato, eu posso estar falando mal da arbitragem. Se eu estou falando mal da arbitragem, eu estou falando mal da entidade. Então, e se todo mundo que eu estou falando mal aqui, eu vou encontrar no Arnold Classic? Como é que eu vou dar a mão para o cara que eu critiquei? Como é que eu vou olhar no olho de quem estava julgando? Como é que eu vou ser bem-vindo num evento daquela entidade? Então, eu sempre pensei assim, ó, na pior das hipóteses do que pode acontecer se eu falar mal de alguém ou de alguma situação. Então, isso me impede, bloqueia totalmente de trazer nas redes sociais alguma coisa que vai gerar, sem querer ali, uma bola de neve de negatividade das pessoas. Porque eu não sei quem que vai comentar, eu não sei quem vão criticar, e eu não consigo parar a minha vida para ficar ali filtrando comentário por comentário, respondendo pessoa por pessoa, e eu nunca quis excluir nem bloquear ninguém. Eu sempre tentei manter uma ordem na casa ali, onde todos são bem-vindos. Então, se eu não posto nada que vai incentivar a pessoa a falar besteira na internet, a página só tem positividade. Eu só postei até aqui, nesses 11 anos de Horsepower, coisas que agregavam. Nunca postei nada que desse treta na internet. Mas as pedradas vêm de graça. E você sendo um cara que só quer fazer o bem para as pessoas, quando alguém te faz mal, machuca. Machuca. E como é que você lida com essas críticas que a pessoa nem te conhece, vem lá e eu sofri a crítica quando eu ainda não tinha shape e estava falando de fisiculturismo. Quem é você? Pesa 70 quilos. Tá falando ainda, minha voz ainda não é uma voz assim, de locutor, né? Eu tinha uma voz mais fina que essa ainda. Então falavam que a minha voz era esquisita, a voz de Anderson Silva. Tinham que botar algum defeito no vídeo que eu estava tentando fazer no YouTube. Isso é uma coisa que também me limitou a demorar para começar o canal do YouTube. Tá. Eu tinha vergonha de me expor, vergonha da minha imagem, vergonha da minha voz e insegurança para falar. Eu fui trabalhando isso. Hoje quem me vê falando assim tranquilamente nem sabe que eu já pedi a Deus para poder me ajudar a criar um canal no YouTube. Uma vez em oração eu pedi, por favor, Senhor, me ajuda a conseguir falar melhor, a botar para fora o que eu sei, o que eu gosto de fazer, porque eu via todo mundo já criando canal, se comunicando, e eu tinha horsepower já forte nas redes sociais, mas era só por foto. Eu não colocava minha cara para falar. Para apresentar trabalho na faculdade de TCC, nossa, eu passei os 4 anos da faculdade temendo o dia do TCC. Caramba. De medo de falar. Isso foi uma coisa que eu fui trabalhando. Então, conforme eu fui trabalhando isso, eu fui ganhando mais confiança na fala, confiança no que eu estava fazendo. E quando você tem essa confiança, você começa a reagir melhor também sobre as coisas que você fala. Então, quando alguém vem criticar alguma coisa que você tem certeza do que está falando e você não está errado, você começa a filtrar também com mais assim tranquilidade e tornar irrelevante aquela tentativa que o cara tem de minimizar o que você faz. Então, eu sempre que via uma crítica, eu tentava não responder. Eu tentava dar mais atenção para quem estava elogiando e ignorar quem estava ali criticando. E muitas vezes essa pessoa que estava criticando, por eu já estar num ambiente onde eu era acolhido pelas pessoas, outros seguidores já cagavam na cabeça de quem estava criticando, tipo, me defendendo sem eu precisar. Então, eu sempre tentei lidar dessa forma, não respondendo a negatividade com mais negatividade. A melhor coisa, e eu até tento, se puder dar esse conselho, é não dar moral, não dar atenção, porque o cara a pessoa que te critica, ela só quer chamar atenção. E o fato de você não apagar e deixar ali, faz justamente quem te conhece ir atrás da pessoa e desmerecer o E às vezes a pessoa não tem né? mérito nenhum para falar o que falou, ou falou besteira demais. Não é nem às vezes, eu acho que é todas as vezes. Todas as vezes. Eu acho que é um Você entra no perfil, né? Nossa, do hater, você fica com dó da pessoa. Aquilo que ela tá te acusando, nem ela faz bem. Ou ela quer criticar o seu shape e não tem. Ou ela quer criticar o que você está falando e ela também não domina. É muito mais fácil criticar e apontar do que você se colocar no lugar da pessoa e tentar entender o que ela está passando, né? E na maioria das vezes que você sofre uma crítica, a pessoa está errada. Errada no se posicionar, errada em tentar te expor de forma negativa. Vexatória, então, né? Ela já se queima por si só. Então, deixa ali o comentário que você vai ter ali um ruim para 20 bons. Dá atenção para quem está fazendo bem para você. Responde só quem merece. O resto não incomoda. E também
devido a essa minha preocupação em não trazer coisas negativas para minha página e também de não falar coisas que eu não domine, já filtra muito. O ruim é eu querer abraçar o mundo e falar de tudo, dar opinião de tudo e não dominar tudo. Tanto é que na Horsepower eu nunca falei de hormônios. Eu nunca me senti confortável nem confiável em falar. Então isso já minimiza muita crítica ou muitos problemas. Uma vez eu até criei na época do Facebook, dava para criar comunidades ali onde as pessoas se falavam, né? Sim. E eu tinha lá regras para estar lá. E uma das regras era não falar de hormônios. E quem entrava conhecendo agora, por que não pode? Por que não pode? E aí eu colocava isso como regra, pessoal. Eu não domino, eu não tenho controle disso, eu não sei o que vocês vão ficar falando aqui. Então, para não criar problema, não vamos falar disso aqui. Vamos falar só de treino, sobre o esporte. Então, isso fez com que quem quis ficar respeitasse a regra da casa. Então, eu nunca tive problemas em torno disso. E até porque, na época, não dava nem para falar direito sobre hormônio nas redes sociais, porque a nossa comunidade não era tão bem-vinda nem aceita como era hoje. Podia dar problema para mim. Se começassem a falar, se começasse a ver algum mercado ali de gente vendendo. Então, a gente meio que ainda estava na época ali de esconder o lado obscuro da musculação. E eu tentava não trazer isso para as redes sociais, porque eu queria ter uma pegada mais aceitável, mais leve na Horsepower. Então, eu sempre tive esse zelo do que falar, como falar, para não gerar problemas. Então, eu sempre procurei desviar dos haters dessa forma, falando só sobre coisas positivas e de que eu tinha controle. Ótimo. E agora vamos encaminhar para o fim. O Hugo, lá de trás, estagiário, estudante, se você fosse dar uma dica para outras pessoas que estão nessa situação, com seus 70 quilos, cursando educação física ou nutrição, alguma coisa relacionada à nossa área, e que vê você como uma inspiração hoje, um empresário bem-sucedido, conhecido, amado por todo mundo. Que dica que você daria para esse jovem? Nossa, eu acho que a gente, do começo do podcast até aqui, falou sobre todas essas dicas. Eu acho que eu daria o meu exemplo para todo mundo que está começando. Faça por amor, faça com capricho, acredita que vai dar certo e use as redes sociais a seu favor. Eu só fiz isso. Eu usei o Facebook na época como uma ferramenta de compartilhar o que eu aprendia na faculdade. Então, se você está cursando educação física, nutrição ou qualquer coisa, hoje as redes sociais ela abre as portas para qualquer negócio, para vender qualquer peixe. Então, faça com muito capricho, com muito cuidado. Pensa na sua imagem, pensa no que você vende, pensa em quem você vai alcançar e faça isso com consistência. Faça todo dia. Eu me orgulho muito de um recorde pessoal meu que até hoje não foi quebrado. Desde que eu criei a Horsepower, eu nunca fiquei um dia sem postar nela. 11 anos postando todos os dias. Caramba. Com uma frequência de 3 a 4 posts por dia, sem folga. Eu só fiquei sem postar um dia, que foi em um luto da minha sogra. Quando ela morreu, eu falei, hoje eu não vou postar nada. Esse foi o único dia que a Horsepower não teve post, que ela ficou desligada. Então, se você fizer com consistência e com muito capricho aquilo que você gosta e você se propôs a fazer, vai dar certo. Uma hora ou outra vai dar certo. Não tem como. O trabalho duro sempre devolve. E se você sonha em ser atleta, coisa que eu também sonhava, espere o momento certo. Não enfia o cavalo antes da carroça. Espera o momento. Eu esperei o momento. Eu fui competir no fisiculturismo em 2020, na época da pandemia. Mas eu já treinava desde 2008, 2009. Então, muito tempo depois, eu esperei ter uma vida melhor, mais tempo para me dedicar. Eu esperei meus filhos estarem um pouquinho maiores. Eu esperei as minhas contas estarem em dia e eu ser autossuficiente para bancar os gastos que a preparação impõe. Então, se você não está pronto ainda emocionalmente, financeiramente, se a sua estrutura familiar e de trabalho não for favorável para dar conta dos gastos e dos problemas que uma preparação vai trazer, não é o momento de competir.
Então, vai trabalhando como se fosse um atleta, mas sem data para competir. Vai construindo o seu físico com o dinheiro que você tem. Vai construindo a sua carreira com as ferramentas que você tem. E aí, quando tudo estiver favorável, você tiver com tempo para se dedicar, sua família te apoiando, sua esposa te ajudando, nenhum empecilho na sua carreira, aí você põe uma data para competir. E vai ser até melhor. Você vai ser um estreante muito mais bem-sucedido que um estreante frustrado, que fez uma preparação meia-boca, que o dinheiro acabou, que perdeu a namorada no meio do caminho, que perdeu o emprego no meio da preparação, porque você não teve estrutura emocional nem financeira para arcar com tudo. Então, o melhor momento para competir é quando você tiver com tudo favorável e tranquilo e com a cabeça calma para colocar um shape em cima do palco. Antes disso, não é a hora. Espere o melhor momento, faça bem feitinho, que uma hora chega. Perfeito. É calma, né? É, mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência, é um esporte de paciência, de investimento e paciência, e consistência. É isso aí, muito bom. Hugo, quero te agradecer, foi excelente esse bate-papo. Muito obrigado. Eu te assisto faz muito tempo e assim, ver você se tornar quem você se tornou, para mim é uma alegria muito grande, porque você é um cara querido por todo mundo. E eu acho que são peças raras, né, dentro de um meio que às vezes o ego fala mais alto. Então, parabéns. Muito obrigado por ser essa pessoa querida. E você voltará aqui mais vezes, com certeza. Eu estou à disposição. Para mim, uma das coisas mais gratificantes na minha profissão hoje, no que eu vivo, é ser útil. É ajudar, é contribuir, é agregar. Aonde me chamam, eu tento ir de prontidão e dar o meu melhor. E fazer com que seja útil o momento, a passagem, o que foi ordenado, né? Tentar cumprir com a missão, e cada oportunidade é uma missão que a gente tem, né? Com certeza. E falar em oportunidade, uma coisa que eu sempre gosto de falar, e também para deixar aqui uma mensagem, a vida é cheia de oportunidades, e a oportunidade é como se fosse um ônibus. Ela tem pontos de parada, e se você não estiver no ponto e disposto a entrar, o ônibus não vai parar, ele vai seguir em frente e parar na próxima. E às vezes na próxima tem outra pessoa para entrar. Então, quando o ônibus dá a oportunidade de passar na sua frente, acene e suba nele. Pega a oportunidade, faça o seu melhor, que em algum destino esse ônibus vai te levar. Ao longo da Horsepower eu peguei tantos ônibus, são tantas oportunidades que me passaram e eu nunca neguei nenhuma. Então eu sempre aproveitei a oportunidade. Aproveitei a oportunidade de ir num campeonato cobrir, mesmo que eu investindo. Aproveitei a oportunidade de competir, mesmo sem saber se ia dar certo, competir. Aproveitei a oportunidade de entrar em cada uma das patrocinadoras que me deram a oportunidade, como a Oficial Pharma, que hoje me traz aqui, e eu sou muito grato. Desde 2016, que eu acho que eu visto essa camisa. Caramba, também. Nossa. Sou velho na casa. Então, a vida é cheia de oportunidades. É só a gente aproveitar e fazer o melhor, que o ônibus leva lá. Perfeito. Muito obrigado, Hugo. Eu que agradeço, e te agradeço por todo o conteúdo que você cria e transmite nas redes sociais, porque eu, assim como todos, aprendi muito com você, e eu acho que a contribuição que você tem para o esporte, para a vida das pessoas, é genuína. Você traz assim um conteúdo muito técnico, muito difícil, muito maçante, de uma forma muito simplificada, mastigada, resumida e de fácil compreensão. Toda vez que tem um podcast seu, eu faço questão de assistir, porque eu sei que eu vou aprender muito. E eu entrei nesse esporte sem saber nada. Tudo de hormônio e dieta eu aprendi a partir do momento que eu decidi ser atleta. Eu só tinha olhos e atenção para treinamento. Depois que eu fui aprender sobre hormônios, sobre nutrição, e você é das melhores referências que a gente pode ter para aprender sobre isso. E esse canal é para isso. Para trazer conhecimento para as pessoas e informação. Então, eu agradeço mais uma vez e agradeço vocês que acompanharam aí em casa. Obrigado pela companhia e até a próxima. Se inscreve aí que tem mais por vir. É perfeito.